Olá pessoal, eu sou o Pedro, eu sou engenheiro aeroespacial e esse é o primeiro vídeo da minha série Engenharia Aeroespacial para Todos, tá? Alguns dias atrás eu recebi uma lista dos alunos da minha mãe é professora do ensino fundamental para crianças de 5 a 7 anos e eles estão estudando a Lua. Eles me mandaram uma lista de perguntas geniais, a quais nós responderemos neste vídeo. E essa é a lista de perguntas, vamos lá. Como respirar na Lua? Na Lua tem comida? Na Lua dá pra pular alto? Por que a Lua aparece de dia? Na Lua tem arco-íris? Como a gente sai da Lua? Como a gente pousa na Lua? A gente pode morar na Lua? Porque cada vez a Lua está de um tamanho no céu? Como a Lua foi parar no céu? Na Lua tem árvore? Na Lua tem queijo? E na Lua tem um lago? Então vamos lá, vamos respondê-las de uma ordem cronológica aqui. E a primeira coisa que eu quero falar são as considerações que faremos no decorrer desse vídeo. A primeira, a Terra não é plana. Essa sem discussão, absolutamente nenhuma, tá? E a segunda, o homem foi pra Lua. Não é uma teoria da conspiração tão óbvia assim. Podemos fazer outro vídeo falando sobre isso, mas nesse vídeo vamos considerar que o homem pisou na Lua, nas missões Apollo da NASA. Então, primeira pergunta, como a Lua se formou? E aqui é uma simulação de um documentário da BBC, o link está na descrição. E a teoria mais aceita é de que um corpo mais ou menos do tamanho de Marte, 4,5 bilhões de anos atrás, ainda na formação do sistema solar, se chocou com a Terra e o resultado dessa colisão se aglutinou e formou a Lua. Eu ouvi essa teoria quando eu estava na faculdade, apesar de eu não ser geólogo nem astrofísico. Eu acredito que essa seja a teoria mais aceita até o momento, mas existem outras teorias também que discorrem sobre a formação da Lua, a formação de outros satélites naturais. A Terra somente tem um satélite natural, que é a Lua, a qual nós vemos no céu. Essa é a teoria mais aceita das teorias. Como as crateras da Lua se formaram? Essa é uma pergunta que eles fizeram também. E elas se formaram com um intenso bombardeamento de meteoros, também nos primórdios. Os primórdios do sistema solar eram um lugar bem conturbado, assim, cheio de meteoros, cheio de colisões. E o sistema solar foi se limpando, digamos assim. E as crateras da Lua se formaram por causa desse intenso bombardeamento por outros corpos, né? Meteoros, meteoritos, cometas. E a diferença entre a Terra e a Lua no quesito bombardeamento, assim, o resultado disso é que a Terra tem uma atmosfera, né? A Lua praticamente não tem atmosfera. Então, as evidências das crateras na Lua ficam por muito mais tempo lá e também as colisões foram mais poderosas, assim, porque os corpos, os meteoros, os meteoritos não se desintegraram parcialmente na atmosfera. Vamos lá, alguns dados curiosos da Lua. A distância da Terra até a Lua é 385 mil quilômetros, ou seja, se você entrar num carro a 100 km por hora, digamos que tenha uma estrada até a Lua, levaria 160 dias de carro sem parar para chegar até a Lua. O ano lunar, que é o tempo que a Lua demora para orbitar a Terra, dar uma volta em volta da Terra, é 27 dias terrestres. O dia lunar, que é o tempo que a Lua demora para dar uma volta em volta de si mesma, também 27 dias terrestres. Esse efeito é conhecido como tidal locking. É uma rotação sincronizada, é um pouco complexo explicar esse fenômeno, mas é bem comum e, digamos, vamos dizer que é o jeito de menor energia que dois corpos se comportam. Então, o tidal locking, ou seja, a gente sempre vê o mesmo lado da Lua. Tanto que aquele termo lado escuro da Lua não é tão utilizado mais. Ele foi utilizado para lado distante da Lua e lado próximo da Lua. Porque ambos, o próximo e o distante, como veremos mais para frente, eles são iluminados pelo Sol, ou seja, ambos são claros e escuros, em determinado período do ano lunar. A área superficial da Lua é 37,9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 4,5 mais ou menos vezes a área do Brasil.
mas ainda é menor que a Ásia, ou seja, a Lua é bem menor que a Terra, tá? E a massa da Terra é equivalente a 81 luas, ou seja, em massa, tá? A Terra é bem mais pesada que a Lua também, a Lua é bem menor que a Terra. Por isso que a Lua tem uma gravidade muito menor. E aqui a pergunta, talvez a mais frustrante, vou colocar dessa forma, que uma criança perguntou por que a Lua muda de tamanho, né, no céu. E realmente isso acontece, tá? Mas não exatamente do jeito que você pode estar pensando. A Lua, ela orbita a Terra, mas não é um círculo perfeito, tá? É uma elipse. Então, em determinado momento do ciclo, ela está mais próxima da Terra ou mais distante. Essa imagem exemplifica bem isso, né? Ela mostra a Lua maior e a Lua menor. E quando a Lua maior coincide com a Lua cheia, nós temos o fenômeno superlua, que você já deve ter ouvido falar. Mas vemos que não é tão grande essa diferença em tamanho, né? O que acontece é que nós temos a sensação de que a Lua, quando ela está no horizonte, próximo ao horizonte, ela é maior. Mas isso é simplesmente uma ilusão de ótica, isso não acontece. Tá? Eu fiquei muito frustrado quando eu descobri isso pela primeira vez. O que acontece... um experimento legal para você tentar é você comparar o tamanho da Lua quando ela está no horizonte. Você está achando que ela está gigante, você compara com o tamanho da unha do seu dedão. Né? E depois, mais no meio da noite, quando ela já está alta no céu, você compara de novo com o tamanho da unha do seu dedão. E infelizmente você vai perceber que a Lua não muda de tamanho. Isso é uma mera ilusão de ótica. Eu fiquei muito triste quando eu descobri isso, que eu achava que a Lua ficava muito maior, né? No entardecer ou no amanhecer. E não é exatamente assim. Outra pergunta excelente também que foi feita: por que a Lua aparece durante o dia? E essa é um pouco complexa de explicar para as crianças de 5 anos, mas eu expliquei. Porque eu sou vida louca. E eles entenderam porque eles são mais vida louca do que eu, né? Pois bem, aqui são as fases da Lua, né? Ou seja, a Lua está orbitando a Terra também está girando aqui. Tá? Então nós temos esse fenômeno aqui. Inclusive essa figura é muito boa para explicar as fases da Lua, né? Porque talvez seja... algumas pessoas achem que as fases da Lua são induzidas pela sombra da Terra na Lua, e não é exatamente assim. Isso é o eclipse. As fases da Lua são induzidas pelo posicionamento da Lua, né, ao redor da Terra. Ou seja, por exemplo, aqui é a Lua minguante. Quando nós temos uma Lua minguante ou uma Lua crescente, nós estamos ou no entardecer, ou no amanhecer, ou no entardecer, né? Consideremos esse o nosso campo de visão aqui. Aqui, como vemos, ainda estamos de dia. Entretanto, conseguimos ver a Lua, por isso que a Lua aparece de dia, mas somente nas fases minguante e crescente, né? Na minguante só aparece de manhã, e na fase crescente somente depois do meio-dia. E é isso, e eu expliquei isso para as crianças de 5 anos, e eles entenderam. Isso aí, cara, ciência. Outros dados da Lua. A temperatura máxima na Lua é de 127 graus Celsius e a mínima é de menos 173 graus Celsius. Então a temperatura varia muito na Lua. É uma pressão atmosférica irrisória, bem baixa, de 10 a menos 15. Ou seja, praticamente não tem ar na Lua. E uma gravidade muito menor, 6 vezes menor que na Terra, de 1,62 metros por segundo ao quadrado. Na Terra é 9,81. Ou seja, como não tem ar, não tem água, não tem árvore, não tem nenhum tipo de vida na Lua. Sem arco-íris também. Os arco-íris são formados pelas gotículas de chuva. Não tem água, não tem chuva na Lua. E não tem lago na Lua também. Mas, curiosamente, essa pergunta eu achei uma das melhores, porque as regiões da Lua, né, como vemos nessa imagem aqui, são nomeadas com porções de água, digamos, mar das crises, mar da tranquilidade, maré. Então, talvez essa criança tenha ouvido esses termos e tenha achado curioso ter água, ter um lago, ter um mar na Lua, mas água líquida não existe. Isso aí. E como se sobrevive na Lua? Essa é a roupa de astronauta que tem que sobreviver àquelas condições que eu disse, né? Temperaturas muito grandes, muito baixas,
sem ar e uma gravidade muito baixa, né? A temperatura tem que resistir mesmo, o ar é carregado na mochila, praticamente essa mochila é o sistema de oxigênio do astronauta para quando ele está em uma EVA, ou seja, atividade extraveicular na Lua. E só assim é possível respirar na Lua. Não tem ar na Lua. Você necessariamente, obrigatoriamente, precisa da roupa de astronauta. E curiosamente, o traje na Terra pesa 91 quilos. É muito pesado. Inclusive, eu não sei exatamente se na época do Apollo eles treinavam desse jeito. Mas hoje em dia, os astronautas treinam em piscinas para simular a baixa gravidade, né? Então, não dava para... nem muito poucas pessoas, né, conseguiriam andar nesse traje aqui na Terra, né? Mas como na Lua a gravidade é 6 vezes menor, esse traje acabava pesando aproximadamente 15 quilos. Então por isso que o astronauta conseguia pular com essa roupa extremamente pesada. Na Lua ela não era tão pesada devido à gravidade menor. E o oxigênio durava 6 horas, né? Então cada atividade extraveicular poderia durar 6 horas. E como que o astronauta ia no banheiro, sede, fome, essas coisas? São perguntas também. E aqui foi a parte que as crianças mais riram, provavelmente. Que eu passei um vídeo relativamente longo de astronautas caindo, né? Eles perguntaram como que era andar na Lua, né? E aí tá a resposta. Não parece uma coisa tão fácil quanto parece. Muito divertida. Acredito que deve ser uma coisa muito divertida, mas não é tão fácil. E esse vídeo tem o link na descrição também. É um vídeo extenso de vídeo cacetado dos astronautas, né? E é bem legal, porque você vê as pessoas, os caras mais bem treinados do mundo ali, diga-se de passagem, os caras caindo, é sempre legal. Não façam isso, crianças, não deem risada dos astronautas caindo. Depois vocês deem uma olhada nesse vídeo que é bem engraçado. Essa é a casa dos astronautas na Lua, né? É o módulo lunar. Ou seja, é onde os astronautas ficavam quando não estavam fazendo atividade extraveicular. Quando não estavam andando na Lua, ou andando de carrinho na Lua, eles ficavam sempre no módulo lunar. Mas a primeira pergunta que tem que ser feita: como é que esse módulo chegou lá, né? Então... todos preparados para o lançamento do foguete mais poderoso que a humanidade já construiu. Este aqui é o meu xodó. Essa é uma cena do filme Apollo 13, é o lançamento do foguete. Recomendo muito que vocês assistam esse filme. É um filme antigo, de 95. Mas é muito bom. Foi o que uma das minhas maiores motivações de estudar engenharia aeroespacial foi esse filme. E aqui está o foguete, a minha miniatura do foguete Saturno V. Eu sou apaixonado por esse foguete. E vamos a alguns dados dele, né? Ele tem 111 metros de altura. Há 2 marmitões ali que aqui na minha cidade, Mococa. Se você é de Mococa, você sabe o que eu tô falando. Tem um único prédio grande, que é o Marmitão. Ele tem 19 andares, se eu não me engano. E quando você de Mococa estiver passeando na Praça Matriz e olhar para o Marmitão, pense que colocando um marmitão em cima do outro, você chegaria na altura do Saturno V, essa máquina monstruosa, tá? Ele é muito alto. Ele pesa 2,8 milhões de quilos, ou seja, o peso de 400 elefantes. Tem uma carga paga de 50 toneladas para a Lua, né? Todas as naves que vão para a Lua, o módulo de serviço, o módulo de comando e o módulo lunar para a Lua. Um carro normal poderia dar 800 voltas ao mundo com combustível dentro desse foguete. É muito combustível. Ele é muito caro também. Ele custou 1,6 bilhões de dólares se você converter a moeda para o ano de 2016. E se ele explodisse na plataforma de lançamento, seria como uma pequena bomba nuclear. Mais ou menos 1/26 o poder de destruição da bomba de Hiroshima. E o Fantástico, alguns dias atrás, cobrindo o lançamento do Falcon Heavy, que é este foguete aqui. Tá. O Falcon Heavy é um foguete sensacional, mas o Fantástico falou que era o maior foguete produzido na história, e não é. Tá.
O Saturno V, o foguete que levou o homem à Lua, é o maior foguete da história. Ele, por exemplo, Pera aí que eu apertei o botão errado. Opa, aqui para Low Earth Orbit, ou seja, órbita baixa, o Saturno V conseguiria levar aproximadamente 140 toneladas. Enquanto o Falcon Heavy, né, conseguiria levar 63,8 toneladas. Então, o Falcon Heavy sim é o maior foguete da atualidade. É um foguete muito bom, extremamente barato, provavelmente revolucionando aí a indústria aeroespacial, mas o Saturno V é maior. O foguete que levou o homem à Lua foi maior. E foi 2 vezes mais potente praticamente que o Falcon Heavy. Né? Então chegamos na Lua, né? Fizemos todas as manobras orbitais necessárias para se chegar à Lua. E precisamos pousar na Lua. E como fazemos isso? Com o módulo lunar. Esse videozinho também está na descrição. Ele é um pouco extenso, acho que é uns 6 minutos. E mostra todas as etapas, né? O lançamento do Saturno V, a manobra para ir para a Lua, a manobra para entrar em órbita de Lua, todas essas manobras orbitais estão explanadas nesse vídeo, que é muito bom. E pousando com foguetes, não dá para usar paraquedas na Lua, lembrando, porque não temos ar. Então é assim que se pousa na Lua. É uma manobra extremamente tensa, assim. Acredito que os astronautas tenham tido um pouco de medo na hora de fazer essa manobra, principalmente pelas primeiras vezes. E como é a vida no módulo lunar, né? Aqui temos um layout de como os astronautas descansavam, porque dormir é para os fracos, tá? Inclusive os astronautas passavam só 22 horas na Lua, né? Então, realmente, eu não dormiria jamais, em hipótese nenhuma, na Lua. Eu já passei 22 horas acordado fazendo coisas muito mais inúteis, sei lá, assistindo filme, assistindo série. Eu ficaria acordado às 22 horas, aproveitaria ao máximo. Aqui, ó, na esquerda aqui é o Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. Ainda está vivo esse cara. E vemos que é bem pequeno, né? Bem pequeno o módulo lunar, mas era o suficiente para levar os 2 astronautas de 3, né? A tripulação da Apollo era 3 astronautas, 2 pisavam na Lua. A vida no módulo, né? A comida que os astronautas levavam. E a comida na Apollo geralmente era feita de coisas desidratadas, né? Algumas coisas assim. Mas quando eles desciam, era uma coisa um pouco mais pronta para se comer. E teve uma pergunta muito boa. A primeira pergunta boa, se tinha comida na Lua. Não, né? Precisa levar. Toda a comida que os astronautas comeram foi preciso levar. E provavelmente vai ser assim em todos os planetas que nós explorarmos no sistema solar. Precisaremos levar a nossa comida. Isso é um grande problema que a NASA trabalha. E uma outra pergunta mais curiosa, ainda se na Lua tinha queijo, tá? Na Lua não tem queijo, mas eu pesquisei o cardápio das missões Apollo e tinha um sanduíche de queijo. Aqui está o sanduíche de queijo. Então sim, curiosamente, teve queijo na Lua já em algum momento. Muito boa essa pergunta. E como eu falei, né, 2 astronautas pousam na Lua, né, no módulo lunar, só que um precisa ficar tomando conta do módulo de serviço, o módulo de comando, o módulo de comando é o que volta para a Terra, o módulo de serviço é onde eles faziam todos os experimentos, tudo. E curiosamente, esse homem, quando ele está passando do outro lado da Lua que os astronautas estão, né, aqui, ou seja, quando ele está aqui, nossa, que seta linda que eu fiz, e os outros astronautas estão aqui, né, caminhando na Lua, fazendo suas experiências, ele é o homem mais solitário do universo. Ou seja, nem a pessoa que foi explorar a Antártica, que ficou o mais distante possível na Terra, não bate esse recorde desse astronauta que fica esperando os amigos voltarem da Lua. E mais curiosamente, assim, não só ele é o homem mais solitário, está o mais distante possível de outro ser humano, ele não tem rádio, ele não consegue conversar com ninguém, porque ele está atrás da Lua e as ondas de rádio não atravessam a Lua, nem a da Terra, nem a dos outros astronautas. Então ele conseguiria gritar com
com todas as forças que ninguém ouviria. E é o homem mais solitário no universo, né, quando essa manobra acontece. E depois de pegar todas as pedras da lua que você consegue fazer todos os experimentos, você quer voltar para casa. Novamente com foguetes. Essa é a saída, né, da colagem da lua dos astronautas. 2 astronautas estão ali dentro e vão se encontrar com o terceiro astronauta que ficou orbitando a lua. E percebe a diferença do tamanho, né, do foguete que precisou sair. Para sair da Terra, precisou de um foguete gigantesco, a maior máquina, das maiores máquinas que o homem já produziu. Para sair da Lua foi bem mais fácil. Tanto porque tem menos massa, né? Tá carregando menos coisa, menos carga, e também porque a gravidade é muito menor. E quando eles chegam da Terra, né, saem da Lua, saem de órbita da Lua, entram em órbita na Terra, o módulo de comando, que é somente a pontinha do foguete, é o que fica bem aqui, assim, a pontinha do foguete é o que a gente traz de volta para a Terra com os 3 astronautas dentro e com as pedras da Lua. Ele entra na atmosfera, né, ele tem um escudo térmico embaixo dele para desacelerar com a atmosfera terrestre. Na Lua não temos esse problema, por isso que o módulo lunar era bem... nada aerodinâmico, zero aerodinâmico, né? O módulo de comando, que é o que entra na Terra, pelo contrário, você tem uma preocupação imensa com esse calor gerado pelo atrito com o ar. E depois de desacelerar, ele abre os paraquedas e cai no mar. Aí esses astronautas são resgatados. E aqui parece que eles estão de férias, né, nessa foto, mas não, eles estão treinando pro resgate, né, na volta para a Terra. E foram após a Apollo 17, né, não se voltou para a Lua. Tem um filme que chama Apollo 18, mas é uma ficção, tá, gente? Que eles acham os ETs na Lua lá. Spoiler. Spoiler alert. Mas, então, somente 12 pessoas tiveram a imensa honra de pisar na Lua, né? E, curiosamente, são 11 militares e um geólogo. Na Apollo 17, eles mandaram o primeiro cientista de carreira, assim, pra Lua, né? Todos os outros eram pilotos da Marinha, pilotos da Força Aérea, eram militares. E todos homens brancos também. Na época, o programa Apollo não foi tão inclusivo assim. Depois vieram astronautas mulheres negras, astronautas negros. Até um brasileiro foi, o Marcos Pontes também foi astronauta, fez uma missão na Estação Internacional. Mas nessa época era bem difícil. Eu recomendo também um filme muito bom, sensacional para qualquer engenheiro, para qualquer ser humano, cara. Aquele filme Estrelas Além do Tempo, cara, conta bem como era a vida naquela época. E o futuro, né? O que esperamos para o futuro? Sim, esperamos bases lunares. E tem alguns planos para isso, ninguém quis assinar o cheque ainda. Mas temos planos para isso também, inclusive algumas empreitadas de mineração na Lua. Quem quiser pesquisar um pouco sobre isso vai encontrar bastante material também. Esse aqui é um livro do Andy Weir, que é o mesmo criador do Perdido em Marte, o Marciano, aquele filme. Muito legal também o outro livro dele, né? Que ainda não foi traduzido, se eu não me engano, chama Artemis, e é muito bom, eu vi a entrevista dele, eu tô louco pra ler esse livro. Falta só terminar os outros 12 que eu já comprei, não terminei ainda. Mas eu tô louco pra ler esse livro e é sobre uma base na Lua também. E ele, segundo o próprio autor, ele diz que esse é muito mais real do que o Marciano, que eu já achei muito real, muito bom. Então fica a dica aí, quem quiser, quem se interessou pelo assunto pode dar uma olhada nesse livro. E aqui é a minha passagem pela NASA, né, no Kennedy Space Center. É um toque que eu dou, cara, é o maior que eu dou. O Kennedy Space Center fica na mesma cidade da Disney, nos Estados Unidos, em Orlando. Fica, acho que 40 minutos da Disney, cara. Se você tem a oportunidade de ir pra Disney, né, visitar tudo, tem a oportunidade de levar seu filho, cara, eu recomendo muito você ir na NASA, cara. Se você gosta dessas coisas, ou mesmo que você não goste, leve seu filho lá.
Cara, eu me senti uma criança de 3 anos, assim, eu chorei algumas vezes, tirei 1 milhão de fotos, cara. Aqui a gente vê a sala de controle do lançamento, tem um protótipo do Jeepzinho que foi pra Lua, roupa de astronauta. Essa aqui é a cápsula que voltou pra Terra na Apollo 14. Tem luvas reais de astronautas, uma pedra da Lua. Cara, é, eu ia falar um palavrão, assim, mas deixa o Mickey pra lá, sabe? Tem a NASA, tem uma coisa extremamente legal lá. Recomendo todo mundo que tem essa oportunidade. Não se preocupem, eu tive só depois de velho também. E a experiência foi tão legal quanto de criança. Eu ouso dizer que foi mais legal eu ir velho. Mas eu realmente me senti uma criança aqui. E tem um Saturno 5 lá, cara. Nossa. Eu tenho, ó, aqui sou eu, tá vendo? Deixa eu fazer. Eita. Desculpa. Essa caneta nunca funciona. Aqui, nossa, que bom. Aqui sou eu, tenho 1,82 m, cara. Olha o tamanho dessa máquina, cara. É gigante, gigante. Nossa, foi uma das melhores experiências da minha vida. Ir na NASA, visitar a NASA, ver de perto esse bichão, cara. Foi. Sem contar nas outras coisas que teve. Eu só coloquei coisa relacionada à Lua aqui, mas tem ônibus espacial, tem milhões de coisas, cara. E é indescritível pro engenheiro aeroespacial visitar a NASA. Eu recomendo mesmo. Se você for pra Lua, for levar seu filho, não esqueça da NASA, cara. E vamos lá! Eu acredito que eu respondi todas as perguntas sensacionais que esses alunos, né? Como eu disse, crianças são cientistas natos, cara. O melhor que a gente faz é ficar fora do caminho deles. O Neil deGrasse Tyson fala isso também, que é da série Cosmos, a melhor série que existe no mundo, chama Cosmos, tem no Netflix. Eu gosto da anterior, dos anos 80, mas essa é bem legal também. Recomendação aí pra quem gosta dessas tranqueiras. Cara, Cosmos é sensacional. E que eu tava falando das crianças, né? Cara, olha as perguntas que eles bolaram, velho. Sensacional, né? Sensacional, sem palavras. Como respirar na Lua? Com a mochila da roupa de astronauta. Na Lua tem comida? Tem, mas só o que os astronautas levam. Na Lua dá pra pular alto? Dá pra pular alto, mas cair é bem fácil. Pelo aquele vídeo de vídeo cacetada dos astronautas que nós vimos. Porque a Lua aparece de dia é um fenômeno orbital ali que foi explicado. Mas não é tão difícil não é tão fácil de entender. Na Lua não tem arco-íris. Como a gente sai da Lua? Com foguetes no módulo lunar. Como a gente pousa na Lua? Com o módulo lunar, depois de sair da Terra no Saturno 5. A gente pode morar na Lua? Ainda não. Podemos visitá-la novamente. Se alguém assinar o cheque, podemos visitá-la ainda. Mas morar realmente só no futuro. Porque cada vez a Lua está do tamanho do céu. Ilusão de ótica, praticamente. Tirando o efeito da superlua. Como a Lua foi parar no céu com muito provavelmente com uma colisão de um corpo celeste nos primórdios do sistema solar, e o resultado dessa colisão aglutinou e formou a Lua. Na Lua não tem árvore, na Lua não tem queijo, tirando o magnífico sanduíche de queijo que foi levado pelos astronautas da Apollo. E na Lua não tem lago, mas boa parte das regiões da Lua são nomeadas como Mar da Tranquilidade, Mar do não sei o que. E então não tem lago, não tem água, mas temos referências a porções de água na Lua. E é isso, mandem suas perguntas, mal posso esperar para fazer o próximo. Valeu, galera. Valeu. E não esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, mandar para as crianças que são o futuro do Brasil, fazer todas essas coisas de jovens aí que o tio faz outro vídeo. Obrigado.